Bom dia, queridos irmãos. É mais uma vez um privilégio estarmos aqui para juntos meditarmos no ensinamento das Escrituras. É muito bom saber que hoje é o dia de podermos reunir a família aí onde você está para meditarmos juntos na palavra de Deus. Quero convidar a cada um dos que estão nos ouvindo que abram suas Bíblias para o livro de João, capítulo 4. Enquanto você está abrindo aí para o livro de João, capítulo 4, deixe-me aqui trazer os irmãos um pouco de como é que devemos nos situar dentro da nossa mensagem de hoje. Certamente que você já deve ter ouvido falar sobre prioridade. Mas uma das coisas que eu vejo que tem perdido o foco é a maneira como a prioridade influencia a nossa vida. A maneira como esta prioridade se faz presente em meio a diversas situações no nosso dia a dia. Será que você já pensou nisso? E será que você já pensou no que está como prioridade na sua vida depois que você se converteu? E como você tem pensado nisso, na prioridade, na maneira como ela tem influenciado a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar, a sua maneira de planejar e até mesmo na sua maneira de falar? Será que você tem pensado nisso? Pois bem, a nossa mensagem de hoje está centrada em torno dessas ideias e principalmente como a Bíblia traz exemplos dignos de serem imitados com relação à prioridade e o que deve nos colocar diante de Deus na nossa maneira de proceder. E também como é que o Evangelho influencia nas nossas prioridades depois que nós o acolhemos. É interessante a maneira como nós entendemos o Evangelho, porque essa maneira também deve refletir-se na nossa maneira de procedermos, assim como de agirmos diante das circunstâncias no nosso dia após dia. Pensamos no Evangelho como notícia de boas novas, que alegram um coração perverso, a um coração distante de Deus, a um coração triste, a um coração que não tinha mais esperança. Pensamos no Evangelho como uma notícia que vem renovar o ânimo dessa pessoa. E também pensamos no Evangelho como aquilo que nos traz esperança de podermos proceder diante das circunstâncias, mesmo que as nossas atitudes passadas tenham sido vergonhosas. Pensamos no Evangelho como nosso fundamento diante das adversidades que iremos atravessar no mundo. Quando ouvimos o Evangelho e recebemos essa notícia, quero compará-lo também como uma criança quando ganha um presente novo, aquele presente que ele tanto necessitava, mas não sabia como ter o mesmo. Ela não vê a hora de sair, contar para os amigos e também de brincar junto com os amigos. O Evangelho também deveria ter esse impacto na vida de todos aqueles que a ouvem, porque é uma notícia que impacta toda a nossa maneira de pensar. Então, quero com isto focar a minha atenção em algumas atitudes que alguns personagens bíblicos demonstraram depois que ouviram sobre o Evangelho e aplicar essas atitudes para os nossos dias hoje e assim meditarmos nesses ensinamentos e olharmos no que está como prioridade na nossa vida. Pedir que você abra sua Bíblia para o livro de João, capítulo 4. Passo a ler do verso 1 em diante, que diz assim:
Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora nona, da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como que a tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Oremos. Grandioso e sublime Deus, graças te damos por esta manhã que o Senhor nos dá para meditarmos nos teus ensinamentos. Pedimos que o Senhor esteja neste momento abrindo o nosso entendimento para junto meditarmos na tua palavra e sermos desafiados, Senhor, a repensarmos naquilo que são as nossas prioridades, Senhor, como aqueles que foram tirados do império das trevas, Senhor, e transportados para o reino da luz. Senhor, pedimos-te que neste momento, Senhor, nos desafie com a tua palavra e use este teu servo para transmitir o que a tua palavra tem nos ensinado, Senhor, e que possamos ter isso como prioridade na nossa vida. Obrigado por tudo e por esse momento que o Senhor nos dá. Fique conosco segundo a tua graça, no nome precioso do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, é que oramos. Amém. Pois bem, é interessante nestes textos que lemos aqui agora, nós olharmos para a mulher samaritana. Essa é a primeira atitude que eu quero que nós foquemos hoje aqui. Como ela lidou com as prioridades na sua vida durante aquele momento em que ela estava indo tirar água no poço. A mulher samaritana, quando ouviu algumas palavras que Jesus falou, ela ficou admirada e também ficou contida naquele diálogo com Jesus. Mas ela tinha como prioridade tirar água no poço, como o verso 7 bem nos fala, que diz: Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Neste momento aqui, olhamos para a mulher samaritana como aquela que tinha como prioridade tirar água no poço. Essa água poderia bem ser para consumo, assim como para diversos usos. E ela precisava ir até o poço, que era onde se tirava
água naquela altura. Eu creio que nós aqui em Moçambique conhecemos um pouco mais essa realidade sobre tirar água, e também os nossos antepassados também conhecem muito essa ideia, porque tirávamos água muitas das vezes tinha uma alavanca que mexia-se para tirar água funda, e também tinham os poços dentro, algumas casas tinham poços onde precisavam usar para algo lá dentro para puxar. E também depois disso, quando começou a desenvolver um pouco mais, vieram os motes, que era onde saíam, as pessoas iriam lá para também tirar água. Naquele tempo, a palavra de Deus fala que ela se deslocou para o lugar onde tinha essa fonte de água que ela pudesse tirar. Quando eu estava lendo o livro Ministrando como Mestre, do autor Stuart Elliott, é interessante que uma das coisas que ele mencionou, que é o principal ensinamento daquele livro, era a maneira como Jesus prendia a atenção das pessoas, como Jesus abordava e causava interesse nas pessoas para ouvirem seu ensinamento, e também usando ilustrações de fácil compreensão nas pessoas e pregando, muitas das vezes, por meio daquilo que as pessoas estavam fazendo. Desta maneira, quero dizer que muitas das vezes nós não conseguimos pregar por meio das coisas seculares, das coisas que as pessoas estão fazendo quando estamos numa abordagem evangelística. Mas temos em Jesus esse ensinamento, que ele usava todas as coisas para trazer as pessoas ao conhecimento de quem ele era, de quem poderia salvá-las da verdadeira necessidade que elas tinham. Como já bem falamos, que neste momento a prioridade da mulher samaritana era tirar água. Como vemos no verso 7, que lemos aí, que ela vinha para tirar água. E também naquele tempo, os samaritanos não se davam com os judeus. Por isso da afirmação dessa mulher em dizer a Jesus que como sendo tu judeu, no verso 9, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Aí porque os judeus não se davam com os samaritanos naquela época. E essa abordagem de Jesus é interessante porque também ele estava falando com uma mulher, e também naquela altura não era comum que os rabis no caso, e também no caso os mestres, falassem com as mulheres. Mas com isso nós entendemos que Jesus teve uma abordagem completamente diferente daquela que era costumeira naquela época, porque Jesus usou o meio que aquela mulher estava para poder causar interesse nela, de poder dar continuidade àquele que era o seu propósito. Como vimos, a prioridade da mulher era tirar água. Mas será que a mulher esteve disposta a mudar sua prioridade, sendo que ela precisava de água? Quero focar esta atenção aqui no ensinamento que devemos dar um testemunho verdadeiro das nossas prioridades. Devemos dar um testemunho verdadeiro das nossas prioridades. Como bem falamos, que o tema da nossa mensagem de hoje era atitudes que testemunham sobre a nossa prioridade. Então, devemos dar um testemunho verdadeiro das nossas prioridades. Devemos dar um testemunho verdadeiro das nossas prioridades, porque o testemunho verdadeiro faz-nos abrir mão de uma prioridade centrada em nós. Olhamos para a mulher que tinha uma prioridade centrada nela mesma. Quando o texto fala que ela ia lá
tirar água. Ela não esperava encontrar aquilo que ela encontrou lá, aquele que ela encontrou lá. Quando o texto começa aí nessa abordagem de Jesus. E o interessante é o que Jesus mencionou para prender a atenção desta mulher. Jesus mencionou água viva. Essa água viva foi o que prendeu essa mulher, o interesse dessa mulher. Ela queria saber como é que ele poderia ter água viva, sendo que ele não tinha nada que poderia tirar a própria água. Ela, no caso, não estava entendendo o que Jesus estava ensinando, que era uma verdade que ele estava ensinando por meio daquilo que a mulher fazia. Então, neste processo, nós entendemos que esta mulher, quando continuamos a ler os versículos mais adiante, em específico o verso 28, diz assim o verso 28: quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Entendemos aqui que esta mulher tinha como prioridade tirar água do poço, mas ela esteve disposta a abrir mão dessa prioridade centrada nela, a fim de ir à cidade, chamar mais homens para virem ter com Jesus, para poderem averiguar se era de fato aquilo que a mulher tinha falado para aquele povo. Porque o que Jesus falou naquele momento causou interesse maior naquela mulher. Ela não estava mais preocupada com o tirar a água em si, mas estava preocupada com aquilo que Jesus estava a falar naquele momento. Embora ela não estivesse entendendo exatamente qual era o foco central que Jesus queria que ela entendesse naquele momento. Tanto é que quando continuamos a ler, vamos perceber que Jesus muda a abordagem por ver que a mulher não estava entendendo o que Jesus queria ensinar. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Diz o verso 15. E a mulher disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Vemos uma compreensão da mulher de que ela não estava entendendo exatamente o que Jesus estava ensinando. E com isso Jesus aborda nos próximos versos sobre o marido, para mostrar essa questão que não estava falando exatamente da questão dela não mais poder ir ali levar água, mas sim ela pudesse ser salva por meio de Jesus, quando cresce nele. Então, ao que lhe respondeu: vai, chama teu marido, vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então, Jesus teve essa abordagem. E não só, ao continuar a abordagem, a mulher viu que Jesus tinha falado aquilo que ela não tinha revelado para ela. E ela também, certamente, que tinha algum conhecimento bíblico dos livros da lei, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. E ela traz aqui uma abordagem que estava sendo controversa naquela época entre os samaritanos e também os judeus, sobre o lugar de adoração. Ela traz essa abordagem: vós adorai, aí ela diz, vós, entretanto, dizeis, nossos pais adoravam neste monte, verso 20, neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, disse-lhe Jesus. Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então aí temos uma abordagem que Jesus traz essa revelação, que
os samaritanos estavam adorando aquele que eles não conheciam, enquanto que os judeus estavam adorando aquele que eles conheciam. E também que através dos judeus é que viria o Salvador. Mas vem a hora, e já chegou, em que a verdade, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O interessante é que já aqui temos a compreensão da mulher que diz nos próximos versos, no verso 25, diz: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Então, vemos aqui os contornos que essa conversa teve para que essa mulher pudesse entender que ela estava falando com o Salvador do mundo, que ela estava falando com o Senhor Jesus, que ela estava falando com o próprio Messias, aquela que ela sabia que viria algum dia, mas ela não estava entendendo na primeira abordagem. Com isso, devemos dar um testemunho verdadeiro das nossas prioridades. Ou seja, esta mulher deu um testemunho verdadeiro da sua prioridade, porque o testemunho que ela deu fez com que mostra que ela abriu mão de uma prioridade centrada nela. Então, nós também devemos estar dispostos a abrir mão de uma prioridade que está centrada em nós. Como é que vemos que esta mulher abriu mão? Verso 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Ou seja, a mulher deixou o seu cântaro, aquela prioridade que ela tinha naquele momento antes de ter com Jesus. Mas quando teve com Jesus e ouviu a maravilha dos seus ensinamentos, ela deixou o seu cântaro. Ela abriu mão daquela prioridade que ela tinha, a fim de ir e convidar mais pessoas, a fim de ir convidar aquele povo para vir ter com Jesus, para averiguar se de fato era ele o Cristo. Então ela abriu mão disso para dar um testemunho verdadeiro de como deve ser a nossa prioridade quando nós nos convertemos. Existem várias pessoas neste momento que necessitam de ouvir as verdades do Evangelho, mas porque nós temos ofuscado a nossa visão, não conseguimos enxergar essa necessidade que o mundo tem de ser alcançada pela palavra de Deus. Precisamos de homens como Paulo, nos seus tempos, que diz em Atos 20, 24, que nada tenho a minha vida por preciosa para mim. Precisamos de homens como Paulo, em Filipenses, que diz que considero tudo como perda, a fim de ser achado no Senhor fiel. Então, como está a sua prioridade nesse momento? Será que sua prioridade está centrada em você mesmo? E você está disposto a abrir mão dessa prioridade centrada em você e ter uma prioridade centrada na vontade de Deus? Então, pense nisso e medite. Até onde você está disposto a abrir mão de sua prioridade por causa de Jesus e dar um testemunho verdadeiro do seu relacionamento com Deus? Precisamos de pessoas que tenham essa disposição. Muitas das vezes, nessa disposição, vamos nos encontrar com várias pessoas que devemos usar diversos tipos de abordagem para trazer essas pessoas ao conhecimento do Evangelho.
A menos que você também esteja no lugar daquela mulher samaritana que não entendia o que Jesus estava sendo ensinado e precise que alguém tenha uma nova abordagem para que você consiga entender que é prioridade, é de suma prioridade que você tenha um novo modo de viver, uma nova maneira de pensar que aponte somente para Deus. Aqui vimos este desafio que esta mulher nos ensina, que nos traz, que nos ensina a como devemos centrar a nossa prioridade. Porque um testemunho verdadeiro das nossas prioridades fazem-nos abrir mão de uma prioridade centrada em nós mesmos. E sim, estejamos dispostos a ir chamar mais pessoas. E a segunda atitude que vamos aprender dela hoje é de Jesus, quando interpelado por seus discípulos, para que ele pudesse mostrar o que estava como prioridade na sua vida. No verso 31 deste mesmo capítulo, diz assim: nesse interim, ou seja, deixe-me ler o versículo 29, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, a cidade e vieram ter com ele. Versículo 31. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A segunda atitude que vamos aprender dela hoje é de Jesus, quando interpelado por seus discípulos, para que ele pudesse se alimentar. Vemos aqui, todos devemos também nos lembrar que Jesus estava cansado da viagem e sentou-se junto à fonte. E muito provavelmente também estava com fome. Digo fome porque os seus discípulos tinham ido à cidade a fim de comprarem algum alimento, como o versículo 8 bem nos fala, que fala assim: pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar algum alimento. E também devemos nos lembrar que o Verbo se fez carne, por isso, na sua humanidade, ele também sofria de limitações físicas, assim como nós. Hebreus 2, 10, 17 e 18 também vai nos falar um pouco sobre estas questões. E o que nós devemos aprender aqui, mesmo que Jesus estava com fome, mesmo que Jesus estava cansado da viagem, é que ele não mudou a sua prioridade depois que a recebeu do Pai. Então, devemos dar um testemunho verdadeiro das nossas prioridades, porque o testemunho verdadeiro das nossas prioridades nos mostram como está definida a nossa prioridade. Nos mostram a definição da nossa prioridade. O impacto que Jesus causou naquela mulher foi tão intenso que ela estava ansiosa por compartilhar a notícia com as pessoas da cidade. Ou seja, ela mudou sua prioridade por causa daquele pouco tempo que ela gastou com Jesus. Ela apressou-se por chamar o povo a ir ter com Jesus a fim de averiguarem aquela notícia que aquela mulher deu para eles, a fim de averiguarem as afirmações daquela mulher. Quando o povo chegou ali, neste mesmo instante, os discípulos também chegaram com alimento. Os discípulos chegaram com alimento e Jesus estava numa situação em que devia mostrar
para o povo, assim como para os seus discípulos, o que estava como prioridade na sua vida. Será que era o alimento que estava como prioridade na sua vida? Será que era aquele povo que vinha ter com ele? Então, o que a palavra de Deus nos diz, verso 34, disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, Jesus tinha como prioridade realizar a obra que ele recebeu do Pai. Ele tinha como prioridade fazer a vontade do Pai. Jesus tinha essa prioridade bem definida. Por isso que eu digo que devemos dar um testemunho verdadeiro das nossas prioridades, porque elas mostram como essa prioridade está bem definida. Jesus tinha essa prioridade bem definida. Com este testemunho, estava ensinando os seus discípulos a terem também bem definida a sua prioridade, porque mais tarde eles dariam continuidade desta obra que Jesus ensinara. E será que esses discípulos aprenderam alguma coisa? Atos 4 nos ensina sobre algumas atitudes que esses discípulos tiveram. Atos 4, verso 12, diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, essa era uma declaração que os discípulos estavam dando no Sinédrio. E o verso 18 diz assim: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, temos aqui os discípulos dando este testemunho sobre a prioridade que eles tinham, que era a dar testemunho daquilo que eles viram e ouviram, e que eles não poderiam parar de falar sobre Jesus. E no Atos 5 também, verso 40, ele também nos ensina sobre isso, que diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. Mas temos também a declaração dos discípulos de dizerem que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E também em Atos 6, do verso 2 ao verso 4, vemos aqui também algum testemunho desses discípulos que aprenderam por causa das declarações de Jesus, que diz: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Temos aqui que o testemunho de Jesus de mostrar para os seus discípulos e para o povo que a sua prioridade era fazer a vontade do Pai. Esses discípulos, eles puderam aprender sobre essa prioridade que Jesus mostrou para eles aqui. Então, a minha pergunta é: será que a sua prioridade está bem definida? Nos lembremos que nesse interim Jesus estava cansado e com fome, mas mesmo assim, ele não deixou de pregar a palavra, de ensinar a palavra para aquele povo. E como você tem visto isso?
Será que a sua prioridade está bem definida depois da sua conversão? Será que você se interessa em buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e toda a sua justiça? Ou ainda está buscando se satisfazer primeiro? Será que está tendo o impacto que devia ter a sua vida? Será que está tendo o impacto que verdadeiramente devia ter, você sendo uma nova criatura? Será que as pessoas à sua volta conseguem notar que a sua prioridade está bem definida? Então, pense nisso e veja, será que você tem uma prioridade bem definida, sendo você uma nova criatura? Devemos nos lembrar que devemos dar um testemunho verdadeiro das nossas prioridades. Primeiro aprendemos que devemos dar um testemunho verdadeiro das nossas prioridades, porque um testemunho verdadeiro das nossas prioridades faz-nos abrir mão de uma prioridade centrada em nós mesmos. Aprendemos com a atitude da mulher, que é abrir mão de tirar água a fim de ir à cidade e chamar os discípulos por causa daquilo que ela ouvira de Jesus. E segundo, também aprendemos que devemos dar um testemunho verdadeiro das nossas prioridades, porque ele mostra como está definida a nossa prioridade. Sendo que já aprendemos isso, então, em último lugar, quero também que nós também aprendemos e reflitamos nisto, que não só devemos dar um testemunho verdadeiro da nossa prioridade, porque faz nos abrir mão de uma prioridade centrada em nós, e também devemos dar um testemunho verdadeiro da nossa prioridade, porque mostra-nos como está definida a nossa prioridade. E agora aprenderemos que devemos dar um testemunho verdadeiro sobre a nossa prioridade, porque o testemunho verdadeiro mostra o quanto estamos convictos das verdades bíblicas. Se olharmos, depois que a mulher saiu e foi chamar o povo para vir ter com Jesus, vemos aqui a atitude da mulher que levou um povo ao conhecimento de Jesus por causa do seu testemunho, por causa da mudança de sua prioridade, porque considerou o que ela ouvira como sendo mais valioso do que o que ela ia fazer no início, a tal ponto de abandonar o cântaro, como o verso 28 bem nos ensina, para chamar este povo a ir ter com Jesus. Certamente que muitos dos que estão nos ouvindo neste momento já devem ter passado por algo semelhante. Já devem ter estado numa situação em que não conheciam nada da palavra de Deus e apareceu alguém vindo falar do evangelho para ti, e ele te falou, e você provavelmente nunca tinha ouvido aquela abordagem, e aquilo causou interesse em ti, e você quis saber de onde é que essa pessoa aprendeu isso, a tal ponto de você aceitar o convite da pessoa para ir à igreja em que ela frequenta. E tendo você ido com ele, chegou lá, ouviu os ensinamentos que lá estavam sendo dados, que creio que deveriam ser ou que devem ser ensinamentos centrados no que a Bíblia fala sobre cada assunto. E depois daquilo, quando aquilo tem um impacto em ti, quando aquele ensinamento tem um impacto em ti, você já tira o teu foco da mulher, da pessoa que te falou sobre o evangelho, e você coloca o foco centrado na palavra de Deus, porque você percebeu a concordância que tem nas duas pessoas que te trouxeram
a mensagem do Evangelho. Agora, não é pelo que a pessoa te falou, mas agora é porque você pôde ver nas Escrituras o que ela ensina verdadeiramente com relação à própria salvação, e não só com relação à própria salvação, mas com o modo de viver que glorifica a Deus. Por isso que devemos dar um testemunho verdadeiro, porque o testemunho verdadeiro das nossas prioridades mostra-nos o quanto estamos convictos das verdades bíblicas. Quando aquele povo ouviu aquelas verdades, verso 39 diz, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, em primeiro lugar. E ele me disse, porque ela disse para eles que ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com ele e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Aí os samaritanos já estavam crendo por causa da palavra que Jesus estava falando para eles. E diziam à mulher, agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Quantos de nós já chegaram a essas declarações? Que agora não é pelo que o pastor ensinou, agora não é pelo que as pessoas da igreja, os irmãos ensinaram, mas é porque é o que a Bíblia ensina com relação a tudo e também específico com relação à prioridade. E agora eu creio, porque agora eu entendo as verdades que estão nas Escrituras. Precisamos de pessoas que estão dispostas a mostrar essa prioridade, a mostrar a sua convicção com relação às verdades bíblicas. Então, como está sua convicção com relação às verdades bíblicas? Será que você dá um testemunho verdadeiro, que agora não é pelo que você ouve, mas é pelo que você aprende das Escrituras, lendo, que você crê que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, e não só que você agora é o seu discípulo, que deve cumprir a missão que te é incumbida como discípulo, de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, faça uma reflexão de como está sua vida nesse momento, se as suas prioridades apontam para as verdades bíblicas ou estão centradas em você mesmo. A atitude de uma mulher fez com que Jesus ensinasse para os seus discípulos sobre prioridade. E também fez com que um povo chegasse ao conhecimento dele, de Jesus, como sendo Messias, como sendo Cristo enviado. E talvez a sua atitude, neste momento, cause esse interesse nas outras pessoas. E essas mesmas pessoas cheguem um dia a dizer que não é pelo que me disseste agora. Agora é porque eu entendo as Escrituras, que eu tenho convicção delas. E eu vivo porque o Senhor revelou a sua vontade nas Escrituras. Então, pense nisso e reflita. Será que a sua vida tem sido tem tido esse impacto? Você está realmente convicto das verdades bíblicas? Você mostra isso por meio das suas palavras e ações? Como as suas convicções têm influenciado o seu comportamento? Então, é uma reflexão que todos nós devemos fazer. Bom, nós aprendemos hoje que devemos dar um testemunho verdadeiro das nossas prioridades, porque o testemunho verdadeiro das nossas prioridades da nossa prioridade faz-nos abrir mão de uma prioridade centrada em nós. Segundo, devemos dar um testemunho verdadeiro das nossas prioridades, porque o testemunho verdadeiro das nossas prioridades, ele nos mostra como está definida a nossa prioridade. E, por fim, devemos dar um testemunho
verdadeiro da nossa prioridade, porque o testemunho verdadeiro da nossa prioridade, o testemunho verdadeiro da nossa prioridade mostra o quanto estamos convictos das verdades bíblicas. Que possamos refletir nisso e pedimos o direcionamento de Deus. Senhor, obrigado por esse momento que o Senhor nos deu de meditar feita a tua vontade neste momento e nos desafie cada vez mais, Senhor, a mostrarmos as nossas convicções e a vivermos para ti, para a tua glória. Obrigado por tudo. Fique conosco nesta manhã. No nome precioso de Cristo Jesus é que oramos. Amém.